Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade. Eu sempre começo o vídeo falando da minha saudade, mas é porque é muito difícil ficar longe de vocês esse tempo todo. Todo dia a gente se encontra e fica cansado, reclama, mas poxa, como tá sendo difícil. Mas hoje a gente vai começar o nosso segundo bimestre. Então nós vamos começar a utilizar o nosso segundo livro. E o nosso segundo livro, o capítulo 1, ele vai falar sobre a Revolução Russa, tá? Esse episódio da história é um episódio muito importante, porque a Revolução Russa, ela demonstrou a possibilidade de superação do capitalismo e da organização de uma sociedade pautada em outras bases que não fosse o lucro. Que isso existia essa possibilidade, porque até então tudo era baseado no capitalismo, as sociedades só visavam o lucro. Então a Revolução Russa, esse episódio serviu para mostrar que isso era possível, tá? Por um outro lado, também, né, esse regime que foi instalado na União Soviética, ele também não foi um regime assim perfeito, né? Ele limitou as liberdades individuais, ele perseguiu opositores. Então, esse capítulo 1, a gente vai falar sobre a Revolução Russa, de como isso aconteceu, de como surgiu essa nova realidade, porque até então só existia o capitalismo. Então, a gente vai estudar as ideias, né, que surgiram lá na Rússia com a Revolução Russa. Então, eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 4. E na página 4 está falando aqui, ó, a Revolução Russa, uma revolução socialista, tá? Só pra gente entender um pouquinho, a Rússia, né, a gente precisa entender como era o contexto, como era a vida da Rússia. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que marcou foi decisivo para acontecer a Revolução Russa, tá? Uma das importantes consequências da Primeira Guerra Mundial foi lançar o Império Russo numa crise profunda que favoreceu a conquista do poder pelos bolcheviques. Então, assim, a Rússia já enfrentava diversos problemas que eu vou falar, e ter participado da Primeira Guerra Mundial afundou ainda mais a Rússia. E nesse momento político, os bolcheviques, eles tomaram o poder. Os bolcheviques, eles eram um grupo que eles acreditavam que a única coisa que ia salvar a Rússia era uma revolução socialista. Mas existia um grupo também chamado mencheviques, que esses acreditavam que, né, eles não acreditavam que não era necessário, que tudo tinha que ficar do mesmo jeito. Essa definição está na página 4, lá no finalzinho, ó, bolcheviques e mencheviques, tá? Aí tá dizendo aqui, ó, os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, eles queriam uma revolução. E já os mencheviques, eles não queriam uma revolução. Mas eles subiram ao poder. Em 1917, os bolcheviques subiram ao poder. Então a proposta dos bolcheviques era, né, fazer uma revolução para suprimir, acabar com o capitalismo e instalar um novo sistema político, um novo sistema econômico chamado socialismo, tá? As bases dessa ideologia, né, encontrava-se o quê? A teoria dessa estrutura socialista estavam nas bases da filosofia marxista, tá? Do século XIX, para a qual a história da humanidade era marcada pela luta das classes, e tal cadeia seria rompida apenas, essa luta de classes, né? Ela só seria rompida por uma revolução que culminasse em um estado sem classes. Então, só ia se alcançar, né, um estado melhor se rompesse essas diferenças sociais, diferenças de classe, tá? Para o liberalismo burguês, né, a igualdade era apenas jurídica. Então, isto é, com leis iguais para todos os cidadãos, independentemente de sua condição de nascimento de riqueza, tá? Então, todo mundo juridicamente falando, né, a pessoa tinha todos os seus direitos e deveres. Já para os socialistas, isso é muito importante, está na página 4, vocês vão marcar no livro de vocês, sem igualdade econômica,
sem acesso aos mesmos recursos, as pessoas nunca seriam verdadeiramente iguais. E, gente, de fato, se a pessoa não tivesse a mesma condição, ela nunca ia ser igual um rico e um pobre. Então, essa era uma ideia socialista, tá? Porque as chances dos mais ricos, com mais acesso à educação, por exemplo, colocariam sempre em situação de vantagem em relação aos mais pobres, assegurando melhores empregos, salários e oportunidades. Então isso era uma ideia defendida pelos bolcheviques. E eles queriam o quê? Promover uma revolução na Rússia para colocar a Rússia no eixo. Para os socialistas, uma sociedade justa e fraterna deveria se pautar. Aí está aqui na página 4 mesmo. No fim da propriedade privada dos meios de produção, na valorização do bem comum de todo mundo e no estabelecimento de uma sociedade sem classe. Uma sociedade onde todo mundo é igual, tá? Aí nós vamos para a página 6. Na página 6 eu vou falar um pouquinho como estava o Império Russo antes de acontecer a Revolução Russa, tá? A Rússia era um império muito grande, muito vasto e governada por um regime chamado czarista, tá? Esse governo era tipo um imperador, tá? Mas eles conseguiam esse modelo de governo conseguia frear todos os avanços, todas as reformas liberais que estavam acontecendo no restante da Europa ao longo do século XIX. Eles conseguiam impedir. Então a Rússia vivia num atraso, né? Atrasada por causa desse governo, tá? Em consequência desse atraso, né, político e econômico, o país era gigantesco em tamanho, mas não conseguia se modernizar e nem melhorar sua economia, nem melhorar as condições de vida da sua população. A população é um ponto muito importante. A população da Rússia, nesse período, vivia em grande pobreza, submetida à superexploração da nobreza territorial, porque tinha um grupo que estava do lado do czar, do imperador, e eles mandavam. E outra coisa, eles também eram muito explorados pela Igreja Cristã Ortodoxa, tá? Aí vai chegar um momento que as nações, as potências imperialistas do Ocidente, eles vão começar a ir em direção à Ásia e colocar em risco a porção oriental do Império Russo. Então isso vai obrigar aos governantes da Rússia a abrir o país a capitais estrangeiros, a fim de abrir para investimentos necessários ao desenvolvimento industrial. Então, nesse momento, quando a Rússia se sente ameaçada, ela abre suas portas para esse capital estrangeiro, para se modernizar, para tentar abrir indústrias bélicas, também desenvolver a indústria energética, porque não sei se vocês sabem, mas a Rússia ainda é muito rica em petróleo, gás natural, carvão, ferro, entre outros minerais. Então isso foi um ponto muito importante. Só que, presta bem atenção, no fim do século XIX, a Rússia ela tornou-se um pouco mais diversificada com o surgimento de uma pequena burguesia, de um crescente proletariado, um crescente número de trabalhadores de fábricas, né? Que se concentravam principalmente nas principais cidades, tipo Moscou, São Petersburgo, tá? Mas presta bem atenção, galera. Esse processo de modernização econômica, ele agravou muito a situação da Rússia, tá? Por quê? Agravou as condições de vida da população. Por quê? Porque as condições de trabalho eram péssimas. Então, assim, à medida que foi chegando as indústrias não chegavam com proteção ao trabalhador, salários dignos, não. E além disso, não tinha nenhum tipo de segurança, tá? E nesse ambiente, né, de pobreza, de grandes dificuldades, péssimas condições de trabalho, foi se difundindo ideias revolucionárias, socialistas e anarquistas que vinham da Europa e começaram a circular em livros, panfletos e até mesmo por meio de organizações diversas. Eles começaram a fazer reuniões, né? E vários grupos políticos começaram a surgir e todos eles foram violentamente reprimidos. Então, qualquer grupo que se reunia para questionar
o governo da Rússia era reprimido. Então os cisares, o governo cesarista reprimia, tá? E com isso, os trabalhadores, eles cada vez mais eles foram se tornando adeptos a essa ideia de fazer uma revolução. Aí na página 7, eu vou falar sobre o Ensaio Geral de 1905. O Ensaio Geral quer dizer que quase começou a Revolução Russa nessa época. Foi um ensaio, né? Que aconteceram fatos que foi quase a própria Revolução Russa, mas foi realmente um ensaio, uma preparação, tá? Entre 1904 e 1905, a Rússia, ela envolveu-se numa guerra contra o Japão, na verdade uma disputa imperialista pelo controle da Coreia e da Manchúria. E, claro, a Rússia acabou sendo derrotada. Gente, participar de um conflito, de uma guerra, mesmo vencendo, você perde muito, você gasta muita grana. E a Rússia, para piorar a situação, ela ainda saiu derrotada. Então, os custos de guerra provocaram uma forte crise econômica. Na verdade, a Rússia já estava enfrentando uma crise, mas piorou ainda mais a situação, a crise econômica do país. E para compensar essa crise, os impostos foram aumentados, né? Começou a ter escassez de alimentos, o custo de vida ficou muito alto, tá? Aí, em 9 de janeiro de 1905, houve uma manifestação popular, uma grande manifestação popular. As pessoas se dirigiram para o Palácio, né, Imperial em São Petersburgo, né? Foram lá reivindicar, reclamar dos impostos, da falta de comida. E eles foram recebidos a balas pelas tropas cesaristas, tá? Centenas de pessoas morreram, inclusive mulheres e crianças, tá? E na verdade, eles queriam só comida, tá? Claro, né? Era reivindicação, na verdade, eles queriam melhores condições de vida. Esse episódio, esse dia, o 9 de janeiro, ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá? E esse Domingo Sangrento revelou o quanto o governo da Rússia czarista estava disposto a usar de força e brutalidade para conter a revolução, tá? Qualquer tipo de revolução que contestasse a velha ordem, a ordem que estava vigente, que eles queriam continuar no poder, tá? Aí vai vir em 1905, vou falar mais um pouquinho, ainda na página 7, o povo, né, no auge da insatisfação, começou a fazer uma série de protestos, porque o povo se revoltou, faltava comida, faltava emprego, faltava tudo, então eles começaram a organizar uns protestos, greves, manifestações, para reivindicar reformas, né? Reformas essas que podiam ser reformas políticas, né? E eles queriam o quê? Uma assembleia. Eles queriam a convocação de uma assembleia constituinte para fundar um regime constitucional. Então, o povo queria um regime constitucional porque eles acreditavam que, como uma monarquia constitucional, eles iam ter chance de ser representados, de serem ouvidos. Com o governo czarista, eles não tinham chance de ser ouvidos, tá? Aí vocês vão virar a página aí. E aí, o que aconteceu? Eles começaram, a fim de melhor, né, se organizar, os trabalhadores eles começaram a se organizar em grupos, formar tipo sindicatos, que na época eram chamados de sovietes, em diversas cidades e aldeias russas. Eles também começaram, fundaram um conselho de sovietes de São Petersburgo. Eles começaram a se organizar, eles começaram a organizar essa revolução, a fundar meios para eles realizarem um protesto de uma forma correta, né? Grupos de trabalhadores de um bairro, grupos de trabalhadores de uma outra cidade. Quando, na época, o czar, que era o Nicolau II, percebeu a gravidade da situação, ele viu que a revolução estava prestes a acontecer, ele prometeu adotar uma série de medidas para tentar atender a população. Ele prometeu que ia fazer uma política reformista, primeira coisa que ele ia fazer é convocar uma eleição,
e que ele escolheu também fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, que faria a Rússia uma monarquia constitucional. Ele prometeu atender todas as reivindicações da população, dos trabalhadores, do povo, né, das pessoas que estavam se revoltando. Então, assim, ele deu um cala-boca. Vamos ficar quieto que eu vou atender vocês. Então, quando tudo... as pessoas acreditaram, né? Tudo voltou ao normal, né? As pessoas voltaram, né? Terminaram as suas greves, acabaram com suas manifestações. Tudo voltou ao normal, a situação ficou pacificada, né? O ritmo de vida deles voltou ao normal. O Nicolau, ele iniciou uma repressão contra os líderes e agitadores de 1905. Então, todos aqueles caras que organizaram protestos, greves em 1905, eles foram presos, foram assassinados. Então, assim, por isso que a gente diz que esse 1905 foi um ano de ensaio geral para a Revolução Russa. Tá? Mais tarde, o Lenin ele vai usar muito esse termo, tá? Lenin era o chefe do partido bolchevique. Ele disse que ainda não tinha acontecido, mas foi um belo de um ensaio, uma preparação para a revolução, tá? Na próxima videoaula, a gente dá sequência a esse processo revolucionário da Rússia, e é importante que vocês entendam que a gente está começando a ver uma nova forma, um novo sistema. A gente até agora só estudou o capitalismo, o lucro em primeiro lugar. O socialismo, ele vai colocar uma outra necessidade, um outro modo de vida, de encarar a vida. Que eu não estou falando que é o certo, não, mas que a gente vai estudar que para a Rússia seria a solução para resolver os problemas do país, os problemas da população, os problemas que existiam naquela época. Até a próxima aula e um abraço.